Meus irmãos, a paz do Mestre, mais um dia com vocês compartilhando o pão, com um breve versículo a fim de fortalecer e edificar a nossa fé, para que venhamos caminhar e caminhar com passos firmes. O versículo de hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34. Diz assim, ó: Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Glória a Deus. E eu quero me apegar, irmãos, somente a essa parte. Deus não mostra nenhum favoritismo. A cultura em que vivemos é uma cultura do favorecimento, principalmente aqui no Brasil. Eu sei que tem irmãos de outras nacionalidades que talvez convivam nesse contexto, o contexto do favorecimento, aonde o homem, em detrimento de uma aliança estabelecida, por exemplo, com uma família, possibilita que uma pessoa acesse um cargo em virtude simplesmente dessa aliança ou dessa amizade ou desse tráfico de influência. E aí percebemos que há uma grande questão a ser tratada aqui, por exemplo, pessoas menos incapazes ou menos capazes assumem lugar de pessoas que estudaram a vida inteira para trabalhar em um lugar e não assumem porque houve um apadrinhamento, houve um favorecimento, um favoritismo, e nós podemos descansar em nosso Deus sabendo que Ele não age com favoritismo, irmão. Deus não trata, Deus não trata uma pessoa de acordo com a sua função. É bem verdade que a palavra nos instrui que aquele a quem mais é dado, mais é cobrado, sim. E isso é uma cobrança pela responsabilidade atribuída. Até porque, de acordo com as responsabilidades, a honra que a pessoa carrega é maior. Mas nem por isso Deus vai agir com favoritismo em virtude daquela pessoa. Deus age conforme a sua palavra. Quem cumpre princípios vive promessas. Eu quero repetir: quem cumpre os princípios de Deus vive as promessas de Deus. Deus derrama da sua graça para aqueles que obedecem e para aqueles que usam da sua graça para fazer o bem, para agir em altruísmo, para crescer, para fazer que o reino de Deus venha crescer. O nosso Deus é um Deus generoso, essa é uma das características dele. E quando nós assumimos as características do Pai, numa caminhada de fé em glória, para se parecer com o Filho e atingir a superioridade do Filho, a estatura do varão perfeito que se encontra em Cristo Jesus, Deus derrama a sua graça. Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos esconde do inimigo e nos guarda debaixo das suas asas. Isso é graça, irmão. Tudo que nós temos é graça. Se você olhar ao redor, até mesmo o ar que nós respiramos e o fortalecimento vem pela graça do Senhor. Nós não fizemos nada para ter isso. As árvores já estavam aqui, que produzem a fotossíntese, que geram ali o oxigênio que nós respiramos, e tudo isso já tinha sido preparado para o nosso Deus, já tinha sido preparado por nosso Deus para que nós venhamos a estar aqui. E quando nós entendemos isso, quando nós nos movemos de acordo com aquilo que é o propósito dele para a nossa vida, ele começa a mover o nosso cenário, ele começa a estabelecer a sua bondade, assim como Davi diz em Salmos 23, versículo 5, que a sua bondade, a sua fidelidade nos acompanharão andarão conosco pelo resto da nossa vida. Nós começamos a perceber que é justamente nesse momento. Por quê, irmão? Porque é bem simples, ele zela para que a sua palavra aconteça, ele zela para que todos os seus propósitos venham a se cumprir. Ele não age com favoritismo, mas age com favor diante daqueles que se posicionam do lado dele como filhos obedientes. Deus procura filhos obedientes. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, ele fala: Eu, o Senhor, velo para que toda a minha palavra se cumpra. Vamos orar por isso, meu irmão? Vamos orar por isso? Meu irmão, fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos viver promessas. Queremos viver um tempo novo. Queremos viver, Pai, por Tua graça. Sabemos que ninguém melhor do que o Senhor pode cuidar de nós. Então ajuda-nos, Pai, a ter uma postura de um filho obediente e que quer se parecer com o Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por vir e nos ensinar
como fazer. Obrigado, Jesus, por tomar a forma humana. O Senhor não precisava, mas demonstrou o seu amor. E nós, por isso, queremos retribuir. Não porque o Senhor nos cobra, mas de bom grado, Pai. Queremos entregar as nossas vidas para o louvor da Tua glória. Transforma-nos, ó Senhor, de glória em glória e de fé em fé, na Sua imagem, Senhor Jesus. É o que nós queremos, é o que nós entregamos a nossa vida para ser. Derrama a Tua graça para que nós possamos chegar lá, porque sem ela é impossível. E nós sabemos que o que é impossível aos homens é totalmente possível ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 26. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve meditação, a paz do Mestre. Tchau, tchau.